Durante muitos anos, a NASA tem sido o nosso guia na aventura de explorar o espaço. Ficamos maravilhados com as famosas imagens de astronautas caminhando na Lua e de robôs explorando Marte. Mas há um lado secreto dessas missões que a maioria das pessoas não vê. Durante anos, rumores de eventos estranhos e avistamentos estranhos se espalharam entre aqueles que acreditam em objetos voadores não identificados e teorias da conspiração. Poderiam essas imagens conter mensagens ocultas de civilizações distantes? Ou serão restos de antigos viajantes do cosmos? Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto revelamos as fotos secretas de alienígenas da NASA que você precisa ver antes de serem excluídas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora vamos começar a entrevista com alienígenas. Felizmente, esse evento incrível ocorreu quando as câmeras eram comuns e permitiam que as pessoas capturassem cada detalhe. O vídeo mostra perfeitamente um navio intacto em forma de disco de 12 metros de largura, sem um único arranhão. Dentro da nave havia 4 seres. Este vídeo notável, filmado em 1989, foi mostrado ao mundo pela primeira vez em 1997 como parte de um documentário chamado Área 51, a entrevista extraterrestre. Este documentário não apenas analisou a Área 51, mas também apresentou uma interessante entrevista com um alienígena semelhante à entrevista com o vampiro de Anne Rice, mas com um toque extraterrestre. O guia nesta jornada incrível é um homem chamado Victor, que afirma ser um ex-trabalhador da Área 51, movido por um forte desejo de compartilhar este vídeo incrível com o mundo. Victor fez uma cópia e publicou-o em 1997. Sua decisão permitiu que as pessoas testemunhassem um pedaço da história, embora tenha deixado muitos querendo mais clareza, especialmente porque o discurso extraterrestre era difícil de entender à medida que o documentário se aprofundava e se tornava um sucesso, gerando inúmeros debates e teorias entre fãs e céticos de objetos voadores, não identificados. Victor supostamente contrabandeou o vídeo para fora da ultra-secreta Área 51, mostrando uma sala mal iluminada onde a entrevista acontece. O alienígena chamado Ebb, uma entidade biológica extraterrestre, parece humano com olhos grandes e cabeça um pouco mais longa. Essas entrevistas faziam parte de um projeto secreto que visava compreender a tecnologia das origens do ser e seu propósito na Terra. Alguns especialistas afirmam que esses seres eram sobreviventes de um acidente perto de Roswell, Novo México, em 1947. Os seres supostamente se comunicam telepaticamente através da comunicação falada. No vídeo é ainda mais desconcertante. O documentário também incluiu entrevistas com especialistas e ex-funcionários do governo que forneceram informações sobre a natureza secreta da Área 51 e a possível existência de vida extraterrestre. Entre os entrevistados estava Bob Lazar, uma figura controversa que afirmou ter trabalhado na engenharia reversa de tecnologia alienígena em um local chamado S4, perto da Área 51. A revelação de Victor não apenas fascinou o público, mas também levantou importantes questões éticas e legais. O governo dos Estados Unidos sempre negou a existência de alienígenas e quaisquer projetos relacionados na Área 51, alimentando ainda mais especulações e teorias de conspiração. Nos anos desde o lançamento do documentário, numerosos investigadores especializados têm procurado verificar as afirmações de Victor e a autenticidade do vídeo, enquanto alguns acreditam que é uma grande farsa. Outros argumentam que poderia ser um dos vazamentos de objetos voadores não identificados mais importantes da história. O mundo, luzes flutuantes no céu da Terra da Estação Espacial Internacional em 2020, Wagner avistou algumas luzes desconhecidas sobre as regiões polares. Essas luzes apareceram em uma ordem específica, gerando discussões sobre de onde vieram.
Algumas pessoas pensaram que poderiam ser semelhantes às coisas vistas na base de Wagner na Califórnia. Algumas fotos incríveis dessas luzes foram capturadas na estação espacial em agosto de 2020. As imagens mostram 5 objetos não identificados voando em um padrão desconhecido, mantendo a mesma distância um do outro, enquanto se movem em linha reta logo acima da borda. Terra, é fascinante como eles parecem estar trabalhando juntos na esperança de obter algumas respostas. Wagner compartilhou essas fotos na plataforma conhecida como Twitter, atualmente chamada Elon Musk X. Alguns cientistas acreditam que os alienígenas podem gostar de lugares com muita energia, como vulcões. Para reabastecer, Wagner até já havia compartilhado fotos de objetos voadores não identificados perto do vulcão antes para apoiar essa ideia. Desta vez, ele esperava que as pessoas na plataforma Twitter pudessem ter alguma ideia sobre esses objetos. A resposta que Wagner recebeu foi surpreendente. Suas fotos chamaram a atenção da agência espacial russa Roscosmos. Eles ficaram tão interessados nas imagens que quiseram saber mais sobre o que Wagner viu da estação espacial. Imagine um futuro onde especialistas decodificassem essas imagens que revelam coisas novas sobre o universo. Os russos estão trabalhando duro para descobrir os segredos escondidos na imagem, enquanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América também está intrigado com o que está acontecendo além da nossa atmosfera. Em 20 de abril de 2021, uma imagem impressionante de uma luz estranha foi tirada de um vídeo gravado por um oficial da Marinha dos Estados Unidos em sua base militar em 29 Palms, Califórnia. Esta base, conhecida por sua vasta paisagem desértica e céu limpo, é frequentemente usada para treinamento. O vídeo mostra um objeto misterioso aparecendo em um único quadro, tornando a imagem ainda mais intrigante. A aeronave não identificada na imagem é preta, elegante e tem um formato único, diferente de qualquer aeronave militar ou civil conhecida. O que torna esse avistamento ainda mais fascinante é a rapidez com que o objeto desapareceu e apareceu num instante, gerando curiosidade e especulação sobre o que poderia ser. O oficial da Marinha não foi o único que o viu. Vários outros oficiais de diferentes pontos da base também testemunharam o objeto, descrevendo como ele apareceu repentinamente e depois desapareceu com a mesma rapidez. Ele até percebeu que voava silenciosamente, o que é incomum, já que a maioria dos aviões faz barulho. Curiosamente, os dados do radar da base não mostraram nenhuma aeronave desconhecida no momento do avistamento, aumentando o mistério, o que levou a várias teorias, desde testes militares secretos até visitas alienígenas. O aparecimento repentino e inexplicável do objeto gerou investigações e debates contínuos entre militares e entusiastas de objetos voadores não identificados. Apesar da breve natureza do avistamento, gerou muito debate e muitos estão ansiosos para descobrir a verdade por trás do avião. Algumas pessoas acreditam que ele pode se camuflar ou se mover a velocidades incríveis. Enquanto outros pensam que poderia viajar entre dimensões, os oficiais que o viram relataram que ele flutuou acima deles por cerca de 10 minutos antes de desaparecer sem deixar rastros. Eles tinham certeza de que não eram apenas sinalizadores, mas não conseguiram identificá-los. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América estava ansioso para desvendar este mistério. Então decidiu iniciar uma investigação sobre o que foi visto naquela noite. Desde então, esta data tornou-se um ponto-chave nas discussões sobre fenômenos aéreos não identificados que refletem interesses crescentes tanto do público como do governo, acrescentando intriga. Uma foto de luzes estranhas, possivelmente o avião foi capturado em circunstâncias incomuns. A imagem mostra uma formação de luzes no céu que alguns especialistas sugerem que podem ser evidências de sistemas de propulsão avançados ou tecnologia militar experimental, acrescentando uma dimensão internacional ao mistério. A série de fotografias tiradas por um cosmonauta russo chamado Ivan Wagner alimenta ainda mais as especulações sobre a natureza desses objetos não identificados.
A intrigante combinação de relatos de testemunhas oculares, evidências fotográficas e a falta de explicações claras continua a cativar aqueles interessados em descobrir a verdade sobre esses avistamentos, enquanto muitas pessoas pensam nos Estados Unidos quando se trata de encontros com objetos voadores. Não identificados, o Japão tem uma história fascinante de estranhas experiências com fenômenos extraterrestres. Muitas imagens de objetos desconhecidos foram capturadas no Japão há algum tempo, desde avistamentos misteriosos até encontros imediatos. Os céus do Japão testemunharam muitos eventos inexplicáveis. Estes encontros são tão frequentes que o governo japonês tomou medidas ativas para os resolver. Os pilotos japoneses que sobrevoam sua terra natal não estão apenas atentos ao tráfego aéreo regular, mas também estão prontos para relatar imediatamente qualquer avistamento de objetos voadores não identificados. As forças de defesa recebem treinamento especial para se prepararem para possíveis encontros com seres de outros mundos. Este extenso treinamento garante que eles possam lidar com quaisquer avistamentos inesperados com calma e eficácia, em preparação para futuros encontros com objetos voadores. Não identificados, o Japão desenvolveu um protocolo detalhado para lidar com esses avistamentos. Este plano descreve as etapas a serem tomadas para garantir uma resposta rápida e coordenada a qualquer evento no céu. Apesar de todos estes preparativos, o mistério do desconhecido continua a cativar a imaginação das pessoas. Até agora, o Japão documentou 6 encontros notáveis de objetos voadores não identificados, com um incidente particularmente cativante envolvendo uma série de vídeos que atraíram a atenção global. Esses vídeos mostraram 10 orbes brancos deslizando suavemente pelo céu azul de Osaka. Após uma inspeção mais detalhada, os observadores notaram como a luz e as sombras brincavam com os objetos, sugerindo que eles estavam reagindo ao ambiente circundante. Eu olhei para a forma como a luz atinge essa coisa e aparece por causa da luz atingindo as árvores aqui embaixo. Olhe os ângulos da sombra, eles são todos iguais. Então esse é o ângulo da sombra do Sol. Os ângulos de sombra consistentes indicaram uma fonte de luz comum, possivelmente o Sol, aumentando o mistério. Embora as autoridades japonesas o tenham feito, não foram feitas quaisquer declarações oficiais sobre estes intrigantes fenômenos aéreos. O fascínio global continua a crescer. As pessoas especulam sobre a natureza desses eventos com teorias que vão desde ocorrências naturais até possíveis explicações extraterrestres. Este mistério contínuo cativa entusiastas e céticos. Uma peculiar anomalia de sombra. Nessas imagens, algo estranho parecia se mover super rápido e com uma agilidade louca, parecendo quebrar as regras de como as coisas normalmente se movem. As pessoas que o viram disseram que ele estava indo muito mais rápido do que qualquer avião normal, deixando os especialistas perplexos. Às vezes deixava um rastro estranho no ar, algo que normalmente não acontece. Quando as coisas voam por esse caminho desconhecido, dava a entender que o que quer que estivesse dirigindo estava muito além do que sabemos sobre como as coisas costumam voar. O que torna tudo ainda mais misterioso, a imagem mostrava-o descendo rapidamente do céu, como se não fosse afetado pela gravidade. À medida que se aproximava do oceano, a água parecia ficar turbulenta e fervendo, como se a coisa estivesse emitindo uma tonelada de calor ou energia. Embora as pessoas a vissem de perto, não deixava nenhum sinal óbvio de movimento, causando pânico nas pessoas. Perguntaram como ele se movia e permanecia no ar. Essa coisa estranha ainda não foi descoberta e muitas pessoas inteligentes estão tentando entendê-la. Até mesmo funcionários de governos ao redor do mundo, alguns documentos secretos dos Estados Unidos da América falam sobre como eles estão preocupados porque outros países poderiam estar melhorando as coisas no espaço, o que poderá constituir um grande problema para a segurança e a paz. Eles estão especialmente atentos à China,
pensando que podem usar as suas sofisticadas habilidades espaciais por razões não tão agradáveis, como mexer com as coisas de outros países, especialmente em tempos tensos, como se as coisas ficarem difíceis entre a China e Taiwan. Voltando a nossa atenção para o Brasil, surgiu outra foto cativante. É fascinante aprender sobre a rica história do país na detecção de objetos voadores. Existe uma coisa legal chamada Noite dos Objetos Voadores Não Identificados, onde as pessoas se reúnem anualmente para falar sobre seus encontros com objetos voadores não identificados, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O Brasil viu muitos outros incidentes estranhos ao longo dos anos, como na década de 1970, houve uma situação maluca. As pessoas de lá disseram que foram atacadas por luzes estranhas do céu e alguns ficaram até feridos ou pior. O governo tentou resolver, mas ele nunca resolveu o caso. Depois tem esse grupo, o Comitê Brasileiro de Investigadores de Objetos Voadores Não Identificados, que são como detetives de avistamentos de objetos voadores não identificados. Eles vêm coletando toneladas de informações, como histórias de pessoas que viram coisas inusitadas e até fotos e vídeos. Mas mesmo com tudo isso, muitos dos avistamentos permanecem um mistério. Isso mantém as pessoas muito curiosas e falando sobre se estamos sozinhos no universo. Então a Noite de Objetos Voadores Não Identificados não é apenas uma diversão para se reunir, é um grande negócio no Brasil. Em 1990, depois de um dia cansativo de trabalho num hotel na pacata zona rural escocesa, 2 chefes decidiram dar um passeio para relaxar, mas mal sabiam que a sua caminhada se transformaria numa emocionante aventura. Enquanto caminhavam pelo campo tranquilo, de repente notaram algo no céu acima deles. Era um enorme avião com cerca de 30 metros de comprimento flutuando no ar. Diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Intrigados e perplexos, os chefes rapidamente pegaram suas câmeras para capturar esse avistamento extraordinário. As fotos que tiraram mostravam o avião de perto e não havia sinais de que tivessem sido alteradas. Percebendo a importância do que viram, os chefes partilharam as suas histórias com o jornal local. Mas a sua tentativa de esclarecer o acontecimento foi frustrada quando o Ministério da Defesa britânico tirou as suas fotos e manteve o incidente em segredo. 32 anos depois, a verdade finalmente veio à tona quando David Clark encontrou uma cópia esquecida de uma das fotos originais. No entanto, as identidades dos 2 chefes permaneceram desconhecidas, levantando questões sobre o que viram e por que o governo quis esconder isso. Este é outro momento intrigante da história que lembra a famosa Batalha de Los Angeles. Uma noite importante em 1942, imagens incríveis foram capturadas pelas câmeras apenas 2 meses após o ataque a Pearl Harbor. Os céus de Los Angeles brilharam com uma visão incomum que deixou a cidade em estado de pânico. Com a cidade na escuridão, os militares dispararam 1.400 tiros contra os objetos voadores, mas nada pareceu afetá-los. As pessoas olhavam com espanto e medo, pois as balas não faziam nada aos objetos. A situação tornou-se trágica, com 5 civis morrendo em bombas e 3 em acidentes de carro no caos. Depois que a fumaça se dissipou, não havia sinal do objeto, o que deixou todos perplexos e se perguntando o que eram esses objetos e o que aconteceu naquela noite. National Geographic e o encontro militar com objetos voadores não identificados. Ao vasculhar os arquivos da National Geographic, conhecida por suas incríveis histórias de exploração e descoberta, uma história intrigante vem à tona. Em 1971, um fotógrafo aéreo chamado Sérgio Loa empreendeu uma missão de rotina para fotografar um lindo lago. Eu não tinha ideia de que essa jornada levaria a uma descoberta extraordinária. Quando Loa revelou seu filme, notou algo incomum. Em uma das fotos havia um objeto metálico brilhante que não pertencia a este planeta. Parecia ser uma nave voadora não identificada. O objeto era enorme, com diâmetro estimado em aproximadamente 50 metros, tamanho impossível de ignorar. Empolgado com o que havia descoberto,
Loa compartilhou as imagens com seus chefes na National Geographic, esperando que eles ficassem tão entusiasmados quanto ele. Para sua decepção, seus superiores não compartilharam seu entusiasmo e não apenas descartaram as fotos como sem importância, mas também proibiram Loa e seus colegas falarem sobre eles. Apesar dos esforços da National Geographic para manter as fotos escondidas, elas acabaram vazando ao público no final da década de 1970. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!